Bom dia, alunos. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Nós estamos indo para a nossa segunda aula de gramática, onde nós vamos continuar a falar sobre o sujeito, tá? Então, vamos lá. Lembrando que sou o professor André, o professor de gramática de vocês, né? Nossa aula ainda é a aula do dia 7, só que agora é a aula 2. Nós continuaremos a falar sobre o sujeito, continua sendo o conteúdo lá da página 11 e 12, tá? Mas aí eu listei ali mais alguns exercícios para vocês fazerem sobre sujeito. Coloquei de novo o link da última aula, é o mesmo link, porque o vídeo fala de todos os sujeitos, tá? Na nossa primeira aula, nós falamos de sujeito determinado e suas classificações. Então, falamos de sujeito determinado simples, sujeito determinado composto e sujeito determinado oculto. Agora vamos falar do sujeito indeterminado e da oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vamos falar desses dois. E daí fica completo o nosso conteúdo de sujeito. Quando nós vimos sujeito determinado, falei para vocês que o sujeito determinado era aquele que era facilmente identificado na oração. Agora vamos falar do sujeito indeterminado. Então, o sujeito indeterminado é aquele que eu não consigo, não se pode identificar o sujeito na oração mesmo, tá? Não tem como identificá-lo. Isso ocorre por duas questões, tá? Ou esse sujeito, ele é indeterminado porque eu não quero dizer quem é, às vezes até eu sei quem é o sujeito da ação, só que eu quero deixar indeterminado mesmo, eu não quero dizer quem é. Ou quando realmente não há possibilidade de se dizer esse sujeito, não dá a dizer quem foi realmente, tá? Então, o sujeito indeterminado serve para isso. Eu tenho três possibilidades de se fazer o sujeito indeterminado. Tá? A primeira possibilidade é o verbo na terceira pessoa do plural, sem estar se referindo a um substantivo já citado. Tá? Então, é só o verbo na terceira pessoa do plural, como nos exemplos que eu destaquei ali. Disseram que ele foi eleito. Quem disse? Eu não consigo identificar quem foi o agente dessa ação de dizer, tá? Ou capturaram o fugitivo. Não tem como dizer quem realmente capturou. Notem que pode ser uma pessoa só. Tá? Quando falaram assim, ó, capturaram o fugitivo, pode ser uma pessoa que capturou. Então é tão indeterminado que o verbo está no plural, sendo que pode ser uma pessoa, um único agente. Tá? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é com o pronome ser junto de um verbo intransitivo ou transitivo indireto ou de ligação na terceira pessoa do singular, tá? Então aqui eu tenho que ter o verbo na terceira pessoa do singular, tem que ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto ou de ligação junto com o pronome se, como nos exemplos. Acorda-se feliz. Quem que acorda feliz? Não sei identificar. Alguém acorda? Isso é óbvio. Só que eu não sei identificar quem é. Tá? Ou necessita-se de pessoas jovens. Alguém está necessitando das pessoas jovens. Só que eu não sei dizer quem é. Tá? Então, por isso que nós chamamos de sujeito indeterminado. Terceira possibilidade, verbo no infinitivo impessoal, tá? Então, verbos no infinitivo impessoal, como por exemplo, é difícil agradar a todos. Esse agradar está no infinitivo impessoal, então não tem sujeito para. Desculpa, o sujeito é indeterminado, tá? Seria bom pesquisar mais sobre o assunto. Quem que vai pesquisar? Alguém vai. Eu só não consigo determinar quem é, tá? O próximo tipo de sujeito é o que nós conhecemos como sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Nesse caso, não há mesmo alguém que pratica ou recebe a ação do verbo, tá? Não há um agente da ação. O sujeito
inexistente vai ocorrer em 3 possibilidades também. Primeira, com verbos que indicam fenômenos da natureza. Tá? Qualquer fenômeno da natureza não tem sujeito. Então, trovejou durante a noite. Quem que trovejou? Não tem, tá? Não tem um agente para esta ação. O próximo, verbo haver. O verbo haver, quando ele for empregado no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ou indicando passagem do tempo passado, também não há sujeito. Há boas palestras no Congresso. Então, há é um verbo sem sujeito, é um verbo impessoal, né? E a terceira possibilidade são o verbo ser, fazer, haver, estar, ir e passar, indicando tempo ou distância. Tá? Está na hora do intervalo. Quem tem sujeito? Quem que é o sujeito que está na hora do intervalo? Não tem, tá? Por isso que nós chamamos de sujeito inexistente ou também oração sem sujeito. Finalizamos agora os tipos de sujeito e espero que vocês tenham entendido bem a aula. Façam os exercícios indicados e nós nos vemos na próxima aula, continuando a nossa matéria que vai ser sobre transitividade verbal. Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e nos vemos na próxima.